Olá, aqui é o professor Fábio e antes de começar o vídeo eu tenho um convite para vocês. Do dia 7 ao dia 11 de dezembro, eu e o professor Ivan Cláudio Guedes estaremos fazendo a jornada para quem quer ingressar no mestrado e falaremos passo a passo todos os pontos cruciais que vão te ajudar a entrar no curso de mestrado em uma pós-graduação. Um grande abraço, te espero lá, um bom vídeo. Se você quiser saber como diferenciar as revistas e saber como publicar artigos científicos nessa parte inicial, fica aqui comigo. Então, vamos lá. Legal, eu preparei uma apresentação no seguinte sentido. A gente quer publicar um artigo, sei lá, meu TCC que tá parado, até meu mestrado, meu doutorado, e às vezes as pessoas não sabem exatamente como escolher a revista, ou mesmo, né, que é o foco dos nossos alunos no TCC Agora Vai, eu quero melhorar meu currículo para entrar no mestrado. Então, vale ressaltar que, aí eu vou já fazer transmitir a tela, porque vai ficar mais interessante aqui. Eu vou trazer a apresentação. Você está vendo minha tela agora. Então vamos lá. Olha só. Então, como melhorar meu currículo para ingressar no mestrado, produção de artigos. Eu vou falar mesmo da parte burocrática relacionada à seleção do artigo científico. Como eu estou fazendo esse vídeo ao vivo agora, exclusivo para nossos alunos, e posteriormente eu soltarei no nosso canal, no meu do professor Ivan TCC Agora Vai, para o público, quem está assistindo ao vivo terá a oportunidade de fazer perguntas no final. Quem não assistir ao vivo, o vídeo acabará sem as questões, ok? Grande abraço e vamos lá. Olha só, isso é interessante, observando editais de pós-graduação, quando eles colocam a pontuação relacionada ao currículo, a pontuação relacionada à publicação de artigo, ela vale mais do que outras publicações. Então, eu vi alguns editais, eu não quis colocar edital a edital aqui, porque não esse era o foco, acho que eu farei até vídeo sobre isso, mas olha só, normalmente em editais, quando você coloca o currículo, você coloca tempo de docência em ensino superior ou tempo que você tem como profissional da área que você atua, né? Se você não é docente. Eu falo como docência de ensino superior porque é bem comum mestrado acadêmico estar relacionado com um professor de ensino superior, ok? Participação em congresso ou apresentação de trabalho em congresso. Na verdade, merece um vídeo especificamente sobre isso, porque vale pontuação simplesmente participar em congresso e existem algumas possibilidades e facilidades. Ter participado de iniciação científica. E aí esse recado é, se você está na graduação, a sua universidade oferece a PIBIC ou iniciação científica, e você tem a possibilidade e tempo disponível para participar, participe, vale bastante no currículo. E também pós-graduação lato sensu. Inclusive, escrito sensu em outra área vale ponto, mas em comparação a todas essas, ela vale pontos, ok? Inclusive, mais pontos, normalmente tem mais peso. Inclusive, quando fala em peso de revista, existem revistas com uma nota maior, que a gente fala que elas são mais qualificadas, e outras menos qualificadas. Algumas pós-graduações, elas não elas contam a publicação. Algumas pós-graduações, elas quantificam os pontos relacionados à revista que você produziu. E até vou dar uma dica no final, falar, pô, mas como eu vou produzir? Eu acabei de terminar minha graduação, ou estou parado há muito tempo. Eu vou dar uma dica no sentido da produção acadêmica também no final. Então, o que determina a nota de uma revista, né? Se ela é fraca, média ou forte. O importante é ela ser acadêmica e indexada. Essa classificação Qualis. Então, é importante eu entrar nessa classificação Qualis e ver se a revista que eu pretendo publicar está lá dentro com o seu número de ISSN e a sua nota. Tá? Aí fala assim, pô, professor, onde consigo? Na descrição desse vídeo, eu deixei uma lista atualizada, porque no site não está até 2016, e essa é uma prévia, eles não soltaram mesmo, porque tem uma revisão nessas notas em algumas revistas, e então eles soltaram uma prévia em PDF. E aí essa prévia, vocês vão ver que eu coloquei o site de uma universidade,
que ela colocou essa prévia, estão todas as revistas lá, ok? Só para vocês entenderem o que é essa qualificação, ficava mais claro nessa linguagem de antes de 2016. Então, quando ela tinha excelência internacional, ela era A1 ou A2. Então, se ela chegasse a ser internacional, ela estava no A. Se ela tinha uma relevância, alta relevância nacional, B1 e B2. Algumas internacionais que elas tinham só relevância nacional, né, relacionada ao seu país, ela acabava sendo B1 e B2 também. Relevância média de B3 a B5 e baixa relevância C. Só que todas são revistas acadêmicas. Em 2019, mudou essa nomenclatura para o que eu coloquei ali abaixo: A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4 e C. Um outro elemento que aconteceu, eles unificaram, eles estão tentando, antigamente esse A1, A2 era por área, e eles estão tentando uma situação que esse A1, A2 seja geral, e tem uma grande discussão em torno disso, por isso que eu acredito, não estou envolvido com essa classificação do Qualis, mas com certeza existe muita discussão, e ainda não está definido se vale, porque, por exemplo, o peso de um artigo da medicina é muito diferente de um artigo na educação, né? Inclusive eu, que sou do comportamento motor, estou no meio do caminho ali. É complicado você comparar uma com a outra se fosse unificar todo esse A1 a C. Mas vamos lá. Então, isso aqui é a classificação. Entenda que toda é revista. O que eu gosto de falar assim, pô, essa revista é ruim. Putz, algumas são, eu vou falar até o ponto que eu acho que algumas não são legais, obviamente essas eu não citarei o nome. Mas eu digo que tem para todo mundo. Se você pensar, eu quero publicar meu TCC, putz, você escreveu algo legal, será que não tem uma C ou uma B4 que pareça interessante e aceite esse meu trabalho? Né? E a outra pergunta é, se você quer entrar no mestrado, agora estão tendo processos seletivos no momento desse vídeo, mas eu diria com pelo menos 1 ano de antecedência eu consigo ter uma publicação. Mas eu preciso ficar esperto e atento em algumas situações que eu vou falar nesse vídeo. Vamos lá. Olha só, o que determina a nota das revistas, só para vocês entenderem. Periodicidade. Então, quantas revistas saem por ano? E dentro de cada revista, quantos artigos tem? Né? Porque não tem um número correto, tem um número máximo. Elas estabelecem um número máximo, 16, 20, 15. Novamente, eu não sei o que eles entendem como bom, porque varia muito. Tem revista A que tem muitos artigos, entendeu? E tem revista A que não tem tantos artigos. Mas tem a periodicidade e quanto tem cada volume. Normalmente, uma revista começa a subir a nota, ter uma nota boa, com 4 edições por ano. A abrangência de autores que publicam nela, a abrangência de autor que publica, desculpa, de autores ali que publicam na revista. Por quê? Se eu faço uma revista aqui na minha universidade ou na sociedade, que eu chamo de sociedade, por exemplo, faço parte da sociedade de comportamento motor. Se a revista de comportamento motor, só pessoas desse mundo publicam nela e não tem uma grande variação de abrangência de universidades, cai um pouco a nota. Mas se alguém da USP, da Federal de Santa Maria, e de fora do Brasil publica nessa revista, eles percebem que essa revista tem uma notoriedade para várias universidades. Inclusive, isso acaba fazendo uma bola de neve. Você tem profissionais que publicam nela de vários locais. E aí, o que vai refletir? Eu vou até pular e vou para o último item. O quantos artigos dessa revista são citados. Hoje consegue se medir até o tal do fator de impacto. Por exemplo, eu escrevi um artigo. Legal. Mas quantos outros artigos fizeram referência ao meu artigo ali? Essa ponte de, o meu artigo se tornou importante porque outros citam esse ou baixam ele, acaba fazendo com que suba a nota da revista a longo prazo. E os critérios de aceitação do artigo. Eu coloquei algo básico, que é a avaliação duplo cego, que eles chamam. Até vale, depois eu queria falar, não vou deixar até para esse vídeo o que fala nesse duplo cego, mas o que é duplo cego? 2 avaliadores, sem saber quem é o autor, leem o trabalho,
gratuitamente para a revista, dá a sua avaliação e manda o retorno para a revista. Aí, às vezes, vem correções e o retorno para essa revista ser aceita ou não. Então, esses autores que eles não sabem, e às vezes até mais autores, normalmente dois, tem revistas que são três avaliadores. Eu não acredito que tenha revistas com menos avaliadores, mas eu acredito que essa C pode acontecer, essas revistas um pouco menores de universidade, o próprio editor da revista acaba fazendo já um pente fino, uma avaliação. Isso também é comum, por isso que ela acaba sendo C. Ok? Legal. O que é... Eu quero publicar meu artigo, né? O que eu preciso saber para procurar e publicar numa revista? Primeiro é o foco ou o escopo da revista. Eu sou da educação física, só que da área de comportamento motor. Legal. Será que eu consigo publicar? E ó, eu publico muito sobre esportes, sobre lutas principalmente. Será que eu consigo publicar o meu trabalho numa revista de fisiologia do exercício ou do esporte em medicine, que é uma revista forte, só que da área de medicina do esporte? Não, porque a área de comportamento motor tem uma grande distância com a área da medicina. Pelo menos a área que eu atuo. Tem áreas do comportamento motor que são mais próximas, tá? Mas pelo menos a área que eu pesquiso. Então, você olha nessa revista se o trabalho que você quer publicar, então, por exemplo, eu acredito que a maioria das pessoas que estão me assistindo agora tem uma revisão de literatura, o seu TCC. Então, tenho que observar lá que se dentro dos artigos aceitos, ele aceita a revisão de literatura, ou resenha crítica de um artigo, por exemplo, né? E aí vale a pena você olhar nas edições anteriores se existe trabalho relacionados com o tipo de metodologia que você vai apresentar. Putz, ele aceita a revisão. Deixa eu ver que tipo de revisão que ele aceitou das últimas vezes. Leia o resumo dessa revisão. Observe lá, vá no manual dos autores, eu vou falar mais sobre isso, né? Chama Instruções para os Autores, e veja a exigência de quantidade de palavras ou a quantidade de referências, né? Às vezes eles dão assim, ó, aceita com no mínimo 16 referências bibliográficas, por exemplo. E você tem que tomar uma decisão aí, se você quer qualidade da revista ou velocidade de publicação. Normalmente, qualidade da revista é mais criterioso, demora um pouco mais, não muito. Eu vou trazer um exemplo que deu muito certo, mas durou mais do que deveria. Mas aí eu vou explicar talvez os prós e os contras, e a gente não tinha pressa. E as de velocidade, e às vezes essa velocidade tem a ver com a oportunidade. Você precisa estar atento a oportunidades. Vamos seguir. Como eu falei, tem revistas para todos os gostos, né? Então, tem revistas que são sazonais e agendadas, 4 vezes por ano ela vai sair. Se essas revistas são grandes, ela já tem um banco de artigos sendo revisados. Então, foi aceito agora, mas vai sair daqui 2 ou 3 edições, porque ela já tem muito artigo. Por exemplo, eu me recordo, eu não sei como está hoje, a revista de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. Se o seu artigo fosse aceito hoje, demoraria 2 anos para ele ser publicado, porque eles não publicavam tantos artigos, então eles tinham literalmente um estoque, era aprovado, vocês tinham a carta, o autor tinha a carta de aceite, dava até para pleitear uma vaga, só que muitas vezes isso também refletia na demora que os avaliadores devolviam um artigo revisado para reavaliar, e às vezes tem algumas idas e voltas. Vou contar a minha história para vocês já. E as revistas pequenas, muitas vezes fazem chamadas, ela precisa fechar um número, dá um prazo, provavelmente ela tem a vaga para alguns artigos ainda ali, e ela manda um e-mail para as pessoas que estão cadastradas como autores. Isso, essas condições sazonais. E tem as revistas com fluxo contínuo, ou seja, ela está aberta todo o tempo recebendo, e ela não sai com um número, vai saindo o número e passa para outro número e não para de publicar nunca. Também vou trazer um exemplo, então acho que é agora que eu vou para os exemplos. Eu vou para um exemplo de uma revista que ela é sazonal, que a gente acabou de ter um artigo aceito nela, eu sou o primeiro autor. Eu tinha escrito esse artigo há 3 anos atrás, mandei para uma outra revista, eles corrigiram uma vez, eles iriam aceitar, mas queriam que fizesse algumas análises, e que não eram mais compatíveis, porque os dados já estavam coletados, eu teria que voltar para coleta, não tem como. Então, quer dizer, ele poderia ser aceito se fizesse isso, mas ele acabou sendo negado e era uma revista de nota mais alta.
de maneira que falei, putz, vou publicar numa outra revista, vou procurar. E aí eu já conheço essa revista, a Coleção Educação Física, eu sei que sai 4 edições por ano. Algo vale a pena, vale ressaltar, existem poucas revistas que são gratuitas, as relacionadas à universidade normalmente são gratuitas, e revistas pagas, que mesmo que ela vai passar por todo esse crivo, você tem uma taxa para você submeter, ou seja, eu pago uma taxa para avaliarem, e uma segunda taxa se for aceita, que é o caso dessa revista, ela não é muito cara, também não tem uma nota muito alta, mas eu estava com o artigo parado, eu sabia que tinha essa última edição do ano aproximadamente em outubro, que eles fechariam, setembro, outubro, eu não lembro exatamente isso, não, na verdade a data é de agosto, né? Eu não lembro a data. Ah, dá tempo, eu lembro que eu mandei um e-mail para a editora, ela falou, não, é tal data, acho que foi mesmo em agosto. Falei com os meus parceiros, alguns coletaram dados comigo, alguns fizeram a estatística, alguns revisaram, e falei, ó, precisa colocar no formato, porque estava em outro formato, aí um colocou no formato, eu revisei já porque estava pronto, eu já tinha um artigo literalmente engavetado. E aí a gente mandou, literalmente, ela teve uma ida e volta, né? Então ela foi revisada. Quando ela revisou, ele mandou, ó, precisa ajustar isso. Normalmente formatação, algumas perguntas em relação a alguma parte do texto que valeria esclarecer, contribuir de outra forma, tal. Voltou para lá, foi aceito, e ela tá para sair essa publicação. Eu não coloquei o artigo aqui, mas tem a carta de aceite. E é legal colocar a carta de aceite, porque no seu currículo enviado, isso já vale como artigo publicado. Está dando o volume e o ano que ela será publicada. Ela será agora 2020, volume 19, o número 4 deste ano. Ok? Era uma revista 4. Legal, estava parado o artigo, entendi que valia a pena. Essa aqui eu diria que é o meu artigo mais chique. E também tive ajuda de várias pessoas, assim, eu tenho que agradecer o Flávio, eu me viro no inglês, mas não sou um cara ótimo no inglês. Ele foi uma pessoa que se dedicou muito comigo nesse trabalho. Essa é uma revista A1, ou seja, lembra no Top das Galáxias, saiu em 2016. Mas se eu falar para vocês que, olha só, foi aceito em abril de 2016 e publicado em maio de 2016. Se eu não me engano, ela tem um fluxo contínuo, igual a de aceitação, mas ela tem a periodicidade anual. Como ela tem muita demanda, às vezes demora mais para publicar. Para sair é fácil, mas até o aceite ela é muito criteriosa. Só para vocês perceberem, ela veio e voltou 4 vezes. Quando ela voltou a primeira vez, tinha muita coisa para fazer. O legal é que não foi um não. Normalmente essas revistas A1, A2, se eles falam assim, ó, não, já acabou. Eles não têm muita tolerância. Então, se ele deu essa, vou usar a palavra brecha, mas essa oportunidade, ó, precisa arrumar tudo isso aqui, ó, quase impossível, mas tem chance. A gente falou, opa, tem chance. É quase aquele pedido em namoro, ó, você tem 1% de chance de conseguir namorar comigo. A gente aproveita aquele 1%. Não sei se é exatamente isso, mas basicamente, aí ela voltou, aí tinha mais algumas revisões, eles pediram uma nova análise estatística, nós fizemos, tal. Aí teve uma quarta, porque eles mudaram o formato, aí a última revisão foi só do formato. Eu lembro que foi no fim de 2014 que a gente mandou, então foi 1 ano e meio até o aceite. Então, em 1 ano e meio, uma revista A1 saiu. Por uma nota, prestar um concurso com o professor doutor, putz, vale ponto isso. Em alguns concursos. Alguns também não vale exatamente tanto ponto. Mas é uma revista boa, muito boa, na verdade, tá entre as 3 melhores aí na área que eu atuo. Né? Então é um grande orgulho ter sido como primeiro autor, mas eu afirmo, não fiz nada sozinho. Eu tenho outros autores que me ajudaram muito, meu orientador, o Cássio, meu orientador, o professor Gotani, o Cássio e a Jaqueline, mas o Flávio, que é o segundo autor, ele trabalhou muito comigo nessas revisões. Os outros autores trabalham na outra parte do processo, que foi até a coleta de dados, análise estatística também, cada um vai fazendo uma parte, a primeira lida, revisões e afins. Perceber, a outra revista, em 1 mês e meio, estava publicado, só que já tínhamos escrito. Essa, 1 ano e meio. Olha só, revista de oportunidade, ela é C, ok? Revista C. Ela deve sair algumas edições por ano. Ó, revista Arquivos em Movimento, da minha área. Recebi um e-mail aqui, ó, até 20/11. Deixa eu ver quando que eu recebi e-mail, dia 24 de outubro. Ela está aceitando trabalhos.
com esse tema, com esse dossiê, trabalho, formação humana e educação física. Eu tenho um artigo de revisão de literatura, eu entrei lá, ela aceita, estamos terminando de formatar para enviar aí até a semana que vem. Se será aceito ou não, não sei. Mas se ele for aceito, ele é publicado ainda este ano. Então é uma questão mesmo de oportunidade. Ah, é uma revista simples? Sim. Terá os seus critérios? Provavelmente, eu entendo que se ela é indexada, no mínimo, ela é duplo cego, ela é enviada para 2 autores. Às vezes, um deles é o próprio editor da revista? Sim. Mas, e essa é gratuita. Olha que interessante. Tá aí, ó, coloquei um e-mail que eu acabei de receber. Eu vou falar como assim você recebe esse tipo de e-mail. Eu vou explicar para vocês já. E uma outra que eu estou pensando em mandar um outro artigo de revisão que nós temos, que também é C, simples. Você percebeu? Eu tenho um artigo de revisão, que eles não são os artigos não que eles não tenham relevância, mas eles não conseguem entrar numa. Não tem revisão de literatura naquela revista A. Na verdade, tem muitas. A maioria das revistas não tem na minha área. As revistas que aceitam revisão normalmente está entre B e C, né? E uma outra coisa que os professores, principalmente de pós-graduação, que estão em mestrado e doutorado, eles sempre tentam primeiro numa revista mais alta, porque a nota da revista ajuda ele a continuar sendo orientador. Mas, por exemplo, essa revista Pensar a Prática, ela tem fluxo contínuo, ou seja, ela aceita todo ano artigos. Aparentemente, ela demora de 3 a 6 meses, isso conversando com pessoas lá dentro, e aceita a revisão. A gente está para mandar um artigo nela, na verdade, tinha 2 revisões mais ou menos feitas, e estamos fechando para mandar ainda este ano. Pronto, aí, se ela for aceita, sai ano que vem, ela é gratuita, ok? Putz, ó, percebeu que eu fiz isso aqui é um print do Qualis dela, que eu deixei em anexo, eu deixei na descrição do vídeo o link do PDF, ok? Então, como eu tenho mais informações dessas revistas, né? Como saber se eu consigo ou não publicar? Primeiro, entra na revista, no site da revista, e saiba mais detalhes. Entre em instruções para os autores. E essa é minha dica top das galáxias. Faça o cadastro para receber as atualizações. Porque se você se cadastra como autor, você vai receber e-mail dos últimos números da revista e, por exemplo, aquela chamada, ela mandou, se você se cadastrou lá como autor, ela mandou, se é autor, tá aberto até dia 20. Onde eu vejo, eu puxei, peguei uma revista qualquer, eu digitei esporte lá no PDF, falei, eu quero pegar uma revista que eu não conheço, perdão, não conheço, ela é C também, tá? Eu não sei eu nem li os detalhes, mas aqui no escopo da revista você sabe que é o sobre, é um jornal aberto. Aqui dentro, quando você vai ver sobre, vai aparecer para autores. E onde você se inscreve? Aqui, login e senha, usuário, assinar, notificações, você vai ser notificado pelo e-mail. Aí você vai saber se ela é contínua, que tipo de artigo ela publica. Então, procura alguns artigos na sua área e veja em que revista ele foi publicado e o tipo de artigo que você vai publicar. Se cadastra nessas revistas e aí você consegue se amadurecer. Leia o resumo, leia um artigo, veja a composição desse artigo. Provavelmente farei alguns vídeos sobre isso também. Então, para quem está assistindo o vídeo depois, estou aberto a perguntas para isso. Eu vou sair agora, porque nesse momento estou dando esse conteúdo ao vivo para os alunos do TCC Agora Vai. Isso quer dizer que quem for aluno do TCC Agora Vai poderá ter a oportunidade de fazer perguntas. Se você não é, estamos aí, tccagoravai.com. Nós temos produtos para pós-graduação e para TCC normal, ou seja, se você quer entrar no mestrado, temos produtos para te assessorar nesse sentido. Mas se esse vídeo contribuiu, deixa seu like, se inscreve nesse canal, é muito importante também para a gente, nesse sentido de divulgar esse conteúdo. Mas, para quem não é nosso aluno, esse vídeo já vai acabar por aqui. Um grande abraço e vamos que vamos. Agora eu vou dar uma olhada se tem perguntinhas aqui, se tem gente assistindo nos comentários. Não tem comentários aqui. Muito bem, tem gente assistindo, não tem comentários. Mas então, fica aí o vídeo. Um grande abraço. Até mais. Valeu.